Era uma segunda-feira de manhã e estávamos sentados à mesa da cozinha. Depois de terminar o café da manhã, eu estava tomando meu café e lendo o jornal, quando minha esposa disse: Chad, você pode largar o jornal? Preciso falar com você. Eu coloquei o jornal na mesa e ela continuou: Estou te deixando, Chad. Quero o divórcio. Isso é tudo que eu pedi. Eu peguei o jornal de volta e virei para a seção de esportes. Estou falando sério, Chad, ela insistiu. Eu ignorei, e isso a deixou mais irritada. Você vai largar o jornal e me ouvir? Ela perguntou. Não tenho nada a dizer, além de adeus. De qualquer forma, você não tem sido uma boa esposa nos últimos anos. Então, vá embora. Eu larguei o jornal, levantei e fui para o escritório de casa. Peguei um caderno e tirei um envelope da gaveta. Voltei para a mesa da cozinha. Escrevi na primeira página do caderno: Tirone, obrigado, 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 e graças a Deus ela está me deixando. Quando estava prestes a colocar o bilhete no envelope, tive uma ideia. Peguei um bilhete de loteria que comprei na noite anterior e coloquei no envelope. Depois escrevi: Talvez, se você tiver sorte e ganhar, isso vai deixar os trapaceiros felizes e ela não vai te trair de novo. Boa sorte, cara, você vai precisar. Assinei como muito grato, Chad. Dobrei o bilhete, coloquei no envelope, fechei, escrevi o endereço e entreguei para Cathy. Quando você vê-lo, dê isso a ele. Ela ficou em silêncio, com um olhar surpreso no rosto. Sabe, só porque você acha que eu sou burra, não significa que eu realmente seja. Talvez eu respondi, pegando o envelope dela de volta, talvez eu devesse mandar isso eu mesmo. Não confio em você para não abrir e ler, e depois jogar fora. Agora, por que você não vai arrumar suas coisas e sair da minha vida? E já que você vai embora, saia de casa o mais rápido possível. Eu não vou a lugar nenhum, não vou deixar minha casa só para você trazer seu amante. Levantei, preparei um café para a viagem, coloquei na xícara e fui para o trabalho. No caminho, parei no banco, fechei nossas contas corrente e poupança e esvaziei nosso cofre. Depois fui a outro banco perto do trabalho e abri contas novas, só no meu nome. Em seguida, liguei para cancelar todos os nossos cartões de crédito conjuntos e pedi para emitirem novos cartões, somente no meu nome. Depois disso, me concentrei nas minhas tarefas do dia a dia. Fiquei até tarde no trabalho, jantei e tomei um drink com minha assistente executiva. Eu mencionei que estava de volta ao mercado, caso a irmã dela ainda tivesse interesse. Maria riu e disse: Deixa minha irmã de lado. Se você estiver solteiro de novo, quero ser a primeira da fila. Maria começou comigo como secretária há 10 anos. Ela foi tão valiosa que a promovi para assistente há 4 anos e depois para assistente executiva há 2 anos. Em um domingo, fiz um churrasco no meu quintal e convidei Maria, mas ela teve que recusar porque sua irmã estava visitando. Então, sugeri que ela trouxesse a irmã. Tara era uma loira atraente, muito peituda, e na segunda-feira Maria me disse, rindo, que Tara estava interessada em mim. Eu ri e falei: Nunca mencione isso para Cathy, ela pode ser, e às vezes é muito ciumenta. Agora, Maria estava dizendo que estava interessada em mim e eu nunca tinha percebido que ela poderia sentir assim. Ok, eu disse, brincando, então Tara vai para o segundo lugar e você fica com o primeiro. Mas não estou brincando. Chefe, estou falando sério, quero tentar, Maria. Você pode não concordar quando ouvir o que tenho a oferecer. O que exatamente ela quer? O divórcio. Então, vou deixar para ela e seu amante. Não tenho ideia de qual é a agenda deles, o amante dela. Ela dormiu com esse cara há cerca de 1 ano e meio e acho que ela finalmente decidiu que alguns dias por semana com ele não são suficientes, então agora ela está se dedicando a ele em tempo integral. Você sabe há quanto tempo? 1 ano e meio. Eu sabia quase desde o primeiro dia que isso começou. Como aconteceu? Um amigo meu a viu entrando em um quarto de motel com um homem e me ligou. Então, eu contratei um detetive particular para segui-la por 1 semana e ele me deu todas as informações que eu precisava. Já faz 1 ano e meio,
e você não fez nada a respeito. O que eu deveria fazer? Ficar com raiva e virar minha vida de cabeça para baixo? O divórcio não é culpa, tudo teria que ser dividido ao meio e eu teria que vender a casa e dividir o lucro com ela. Eu teria que desistir da piscina, da banheira de hidromassagem, da minha marcenaria e da garagem para 3 carros e me mudar para um apartamento. Não, obrigado. Decidi simplesmente ignorar e deixá-la cozinhar para mim, lavar minha roupa e manter a casa limpa. Como você pode ficar perto dela sabendo que ela estava te traindo? Você ficaria surpreso com a rapidez com que o amor se transforma em ódio, e então o ódio vira indiferença. Não acredito que um cara saudável como você pudesse ficar 1 ano e meio sem sexo. Quem falou sobre ficar sem sexo? Enquanto a Katy estava se oferecendo, eu estava tomando, a frequência diminuiu um pouco, embora eu não a tocasse nos dias em que sabia que ela estava com ele. Além disso, a única mudança foi que parei de fazer amor e apenas fiz sexo. Você tem alguma ideia do porquê ela fez isso? Não tenho ideia, mas ele provavelmente não foi o primeiro. Você acha que ela teve outros amantes? Não tenho certeza, mas o que eu sei é que, nos 10 anos que estamos casados, ela entrou nesse humor 4 vezes, se bem me lembro. Por um tempo, ela agiu do jeito que agiu no último 1 ano e meio, desde que se envolveu com esse cara. É só um palpite meu, mas eu apostaria que as outras vezes foram pelo mesmo motivo. Se ela não tivesse sido vista e eu não tivesse sido alertado, eu teria levado o humor recente dela como mais uma daquelas coisas de mulher. Talvez eu esteja errado, mas isso realmente não importa. Eu sei com certeza sobre esse caso e isso é tudo o que eu preciso saber para entender, ela é uma traidora. O que você vai fazer agora? Espera o quê? Para ver o que ela vai fazer agora. Ela está sozinha. Eu esvaziei as contas bancárias, cancelei todos os seus cartões de crédito e disse a ela para sair de casa. Ela queria o divórcio, então eu decidi deixar isso com ela, já que ela não ganha o suficiente para se sustentar e pagar um empréstimo. Ela vai ter que arranjar dinheiro para um advogado, com o amante dela, e eu não sei se ele vai dar esse dinheiro a ela. Eu presumo que eles já discutiram isso antes de ela me bater com isso, mas eu não tenho como saber. Estou apenas dizendo, se você está realmente interessado em mim, você vai se envolver com um homem casado, que não tem ideia de quanto tempo vai demorar até ele se divorciar. Você está pensando nisso da maneira errada, Chad. Como assim? Se ela pedir o divórcio, ela estará no controle. Você será notificado, e isso pode ser ruim. Você não tem ideia do que ela pode fazer. Eles podem mandar você sair de casa e entregar tudo a ela enquanto aguardam as audiências. E se ela entrar com o processo e alegar crueldade física e mental, ela pode conseguir uma ordem de restrição, te mantendo longe dela e da casa. Você precisa tomar as rédeas, chefe, você precisa estar no controle. Faça ela reagir, não o contrário. Além disso, você estará me ajudando muito. Ajudando você como? Se você vai esperar e deixar ela entrar com o processo, e se ela não fizer isso? E se o amante dela não der o dinheiro para ela? Isso pode nos colocar em uma situação de adultério, e ela pode usar isso contra você no futuro. Você diz que ela traiu, mas ela pode dizer o mesmo de você. O que você fez também. Se você entrar com o processo, você está dizendo que, da sua perspectiva, o casamento acabou. E o que você fizer a partir daí não é mais problema dela. Legalmente falando, você ainda estará casado até que o divórcio seja finalizado. Ficar comigo ainda seria considerado adultério, mas nenhum tribunal vai usar isso contra você, desde que não comece até depois de você pedir o divórcio da Katy, ao que parece. Eu preciso ficar longe de você até que você ou ela tome uma ação judicial. Se esperarmos por ela, pode levar anos, ou talvez só uma semana, mas vai estar sob o controle dela. Se você entrar com o processo, poderá se encontrar com um advogado amanhã cedo e notificar a Katy até quinta-feira. Isso me daria o final de semana para trabalhar para conquistar você. Estou falando sério, chefe. Qual é o sentido de ser o primeiro da fila se eu não aproveitar a chance? Ela estava certa, e eu sabia disso. Então, peguei meu celular e disquei rápido para o Alex. Alex e eu éramos amigos desde a 3ª série,
e ele era advogado, especializado em direito de família, um termo educado para direito de divórcio. Quando ele atendeu, eu expliquei minha situação e disse que precisava dos serviços dele. Ele se mostrou solidário, porque ele e a esposa dele, Sally, eram nossos amigos e ele gostava da Cathy. Mas ele me garantiu que cuidaria disso assim que chegasse ao escritório pela manhã. Ele pediu para eu passar lá na hora do almoço para assinar os papéis, e aí poderíamos almoçar. Então, só para ser um idiota, eu falei que queria uma ordem de restrição. Menti e disse que a Cathy tinha me dito que, se eu causasse problemas, o amante dela, o Tyrone, me endireitaria. Alex riu e disse que sabia que era bobagem, mas que ele ainda faria isso. Você sabe que vai ter uma audiência sobre essa ordem em 10 dias, né? Eu posso conseguir entregar a ordem, mas precisa ter uma audiência antes que o juiz decida se ela vai continuar valendo. Eu sei, e estou preparado para isso, mas agora o mais importante é tirar ela de casa e manter ela fora por um tempo. Não temos filhos, então é mais fácil. Então ela não tem nenhum motivo real para ficar com a casa enquanto o divórcio está rolando. Eu estou seguindo o princípio de que posse é 9/10 da lei. Não tem razão para um juiz me mandar sair e deixar ela entrar, é isso que eu estou buscando. Eu disse a ela para sair quando a gente conversou hoje de manhã, mas não sei o que vou encontrar quando chegar em casa. Ela pode já ter ido embora ou ainda pode estar lá, não tenho certeza. Minha intenção é servi-la no trabalho. Não tem chance de vocês dois chegarem a um acordo? Nenhuma. Então te vejo amanhã. Desliguei, olhei para o outro lado da mesa, onde Maria estava, e perguntei, o que você planejou para mim neste fim de semana? Ela expôs as ideias dela, e elas pareceram boas para mim. Quando cheguei em casa, Cathy estava sentada na mesa da cozinha, olhando alguns papéis. Por que você ainda está aqui? Perguntei, caminhando até a geladeira e pegando uma cerveja. Esta é minha casa também. Eu vou ficar aqui até arrumar outro lugar. Se você não gosta da minha companhia, fique à vontade para se mudar. Não na sua maldita vida, ela respondeu. Sente-se e vamos discutir o que vamos fazer. Não tem nada para discutir. Eu sei o que vou fazer e não me importo com o que você planeja fazer. Há coisas que precisam ser resolvidas, Cathy. Não, Chad, não existe esse tipo de pergunta. É simples, você disse que quer o divórcio, então vai e consiga. Você precisa contratar um advogado, arquivar os papéis e cobrir todos os custos judiciais. O que eu vou fazer é lutar com você, com unhas e dentes, por cada coisinha. Vivemos em um estado sem culpa, tudo é dividido 50-50, então decisões terão que ser tomadas sobre quem vai ficar com o que nessa bagunça. Eu vou prolongar isso para manter seu advogado acumulando custos. Eu sei que eles não trabalham de graça, certo? Você quer a mesa de centro? Bem, adivinhe, eu também quero. Você quer o sofá? Pena, Cathy, ele tem um grande valor sentimental para mim e eu simplesmente preciso tê-lo. Por que, de repente, você não parecia se importar com nada disso antes? Você nem demonstrou nenhuma emoção quando eu disse que queria o divórcio. Tudo o que você fez foi me dizer para arrumar minhas coisas e sair. Isso foi antes que eu tivesse tempo de pensar sobre tudo isso. Olhei nos olhos dela e corri o risco. Deixei você escapar nas 3 primeiras vezes porque você não queria o divórcio. Eu te amava o suficiente para ficar quieto e ficar com você, porque você sempre voltava para mim. Ela se virou quando mencionei as 3 primeiras vezes, o que, até onde eu pude perceber, confirmou minhas suspeitas. É difícil dizer por que fiquei com você. Eu não pedi o divórcio. Pensei que talvez eu tivesse feito algo que realmente te irritou e você sentiu que tinha que fazer isso para se vingar de mim. Eventualmente, você terminaria seus casos e eu tolamente pensei que era porque você percebeu que me amava e voltou. Olhei para o chão e percebi a bagunça. Meus sapatos. Eu pensei que essa coisa com Tyrone era só uma repetição das vezes anteriores, mas agora vejo que estava errado. Eu entendi que você não passa de uma trapaceira. Se você não tivesse decidido me deixar por Tyrone e terminado as coisas com ele, você estaria abrindo as pernas para outro idiota em 6 meses ou 1 ano, pensei. Pensando nisso,
Percebi que eu precisava de alguma forma de vingança. O que eu realmente queria fazer era pegar um cinto grosso e bater em você até sua pele romper e você sangrar no chão, mas isso só me levaria para a cadeia. A única coisa que eu poderia fazer sem acabar atrás das grades era tornar esse divórcio o mais difícil e caro possível para você. Você está certo. Esta também é a sua casa, e se você decidiu ficar, eu tenho que deixar você ficar aqui, mas não tenho que gostar disso e nem tenho que falar com você. Mova suas coisas para um dos quartos de hóspedes e fique bem longe de mim. Terminei minha cerveja e subi para o que costumava ser nosso quarto para me preparar para dormir. Achei que tinha feito o que pretendia fazer. Eu tinha dado a ela algo para pensar, que ela precisaria discutir tudo com Tyrone e tomar decisões que levariam tempo. Tempo que Alex usaria para servir Katy e garantir a ordem de restrição. Eu poderia estar errado, talvez Katy já tivesse se encontrado com um advogado e os papéis estivessem a caminho para mim, mas era provável que eu tivesse pego os fundos restantes quando cancelei os cartões de crédito, e eles eram mais ou menos o que eu esperava quando retirei o dinheiro do banco. Se ela tivesse visto um advogado, teria usado nosso dinheiro para pagar, claro. Tyrone poderia ter pago a conta. Tudo o que eu podia fazer era esperar e torcer para que Alex desse o primeiro passo. Me levantei e saí de casa antes que Katy saísse do quarto. Fui para um bed and breakfast café para tomar café da manhã, e enquanto tomava meu café, fiz uma lista de pessoas para ligar assim que Katy fosse servida. Eu não ia deixar ela me fazer de vilão. Eu contaria a todos sobre o divórcio e explicaria por que estava acontecendo. No trabalho, Maria me disse que estava realmente ansiosa pelo fim de semana e eu me peguei esperando que isso acontecesse. Me encontrei com Alex para almoçar e assinei os papéis. Ele disse que iria para o prédio do condado depois do almoço para arquivar a petição. Você ainda quer que ela seja entregue no trabalho? Claro que sim. Acho que por volta das 10 da manhã. Me ligue assim que acontecer, quero trocar as fechaduras antes que ela possa voltar para casa. Voltei ao trabalho e organizei o dia seguinte de folga antes de sair do escritório. Liguei para um chaveiro e agendei um serviço rápido para o dia seguinte. Custou-me um pouco mais, mas senti que valeu a pena. Quando cheguei em casa, o carro de Katy estava na garagem, mas ela deve ter decidido ficar no quarto e não me atrapalhar, porque eu não a vi. Saí de casa antes que ela descesse e fui a um bed and breakfast café para tomar café da manhã. Na me perguntou onde estava Katy, sempre nos via juntos. Você não vai mais nos ver juntos. Estamos nos separando. Vejo, ela disse, pegando meu pedido. Quando colocou a conta na mesa, ela acrescentou, meu número de telefone está atrás, não o número do restaurante. Fiquei sem palavras quando Na foi embora. 2 mulheres em 2 dias demonstraram interesse. Então, por que eu não era o suficiente para a mulher com quem me casei? Eu nunca saberia. Eu nunca perguntaria. Tomei meu café e li o jornal da manhã, esperando a hora em que Katy geralmente saía para o trabalho. Então, fui para casa e comecei a embalar as coisas dela, movendo tudo para a garagem. Às 10h15, Alex ligou e disse que os papéis haviam sido entregues. Liguei para o chaveiro, e em 20 minutos ele já estava lá. Não se passou nem 1 hora quando o carro de Katy acelerou até a garagem. Ela não conseguiu perder a porta da garagem aberta e a grande placa de papelão que dizia, Katy, todas as suas coisas estão aqui na garagem. Ela ficou lá olhando para a placa por 1 minuto, então tentou entrar na casa, mas é claro que as chaves dela não funcionaram. Ela tocou a campainha, mas eu não atendi, e eventualmente, ela foi embora. Dei uma olhada na garagem e vi que ela tinha pegado algumas sacolas com as coisas dela. 2 minutos depois que ela foi embora, meu celular tocou e era Katy. Olá, você é um idiota. Você realmente tinha que me envergonhar na frente dos meus colegas? É melhor do que deixar você me humilhar na frente dos meus. Que diabos é essa restrição? Que porcaria é essa? Eu estava com medo de você pedir para o Tyrone vir e me bater por ter sido rude com você, é por isso, e você sabe disso. Eu preciso entrar em casa para pegar algumas coisas. Todas as suas coisas estão na garagem, Katy. Eu não mudei o código da porta da garagem, então seu abridor vai funcionar. Se o que você precisa não estiver lá,
faça uma lista e me diga onde está, e eu movo para a garagem. Pare de ser ridículo, Chad. Você está tornando isso muito mais difícil do que precisa ser. Desculpe, Cathy, causar-lhe algum inconveniente não compensa adequadamente os anos que você me atormentou, mas eu preciso fazer algo pela minha própria saúde mental. Apenas seja grata por eu não ter sido violento. Adeus. Depois de desligar, fiquei com o telefone na mão e comecei a ligar para todos da minha lista. A maioria ficou chocada ao saber que Cathy me traiu, mas 2 não ficaram surpresos. Um disse: finalmente a pegou, hein? E o outro comentou: eu sempre pensei que você tinha um casamento aberto. Ela sempre estava com algum cara e você nunca mencionou isso. Achei que poderia arriscar esses 2 da minha lista de amigos. Os pais de Cathy foram os mais afetados pelas notícias e tentaram me dizer que eu devia estar enganado. Eu sempre gostei deles, e eles me trataram quase como o filho que nunca tiveram, mas eu não ia deixar Cathy contar a versão dela e fazer parecer que tudo era minha culpa. Se eu deixasse isso acontecer, eles pensariam mal de mim, e eu não queria isso. Depois de lidar com as ligações, passei pela casa mais uma vez para reunir as coisas de Cathy e então fiz meu almoço. Eu tinha acabado de comer quando os caras da segurança da AR chegaram claramente, não confiando em mim nem um pouco e sem dúvidas de que Cathy violaria a ordem de restrição e tentaria invadir a casa, decidi instalar um sistema de segurança completo com câmeras, depois das ações de Cathy na quinta-feira no trabalho. Eu disse a Maria que estávamos prontos para o fim de semana. Ela sorriu, claramente animada. Amanhã à noite, jantar e dança para começar, ela disse, retribuindo meu sorriso. Quando cheguei em casa, Cathy fez exatamente o que eu esperava. Ela pegou algumas das suas coisas e então invadiu a casa pela porta de conexão da garagem. A cozinha estava um desastre, pratos e copos quebrados por todo o chão, e na sala de estar várias lâmpadas estavam quebradas. Mas o que me fez sorrir foi ver ela tirando todas as minhas roupas do armário e empilhando-as na Flor FL, e então ela urinou nelas. Tudo isso foi gravado, mostrando não apenas que ela violou a ordem de restrição, mas também agiu de forma maliciosa e destrutiva. Essa era a evidência que eu poderia usar na audiência da ordem de restrição. Liguei para o Alex, e ele contatou a polícia. Eles chegaram, fizeram um relatório e tiraram algumas fotos. No dia seguinte, Cathy foi presa no trabalho e levada para a cadeia. Ela foi fotografada, fez impressões digitais e foi levada perante um juiz, acusada de violar a ordem de restrição e destruição intencional de propriedade privada. Para minha surpresa, o juiz marcou uma data para a audiência e liberou Cathy sob sua própria responsabilidade. Apesar do caos, meu encontro com Maria foi divertido, e nós marcamos um segundo encontro para sábado, que também correu bem. No domingo, nós curtimos um lindo piquenique juntos. Na segunda-feira, houve a audiência para a ordem de restrição. Quando o juiz viu a filmagem da câmera de segurança, ele não apenas tornou a ordem de restrição permanente, mas também ordenou que eu substituísse todos os itens destruídos, pagasse pela lavagem a seco das minhas roupas e cobrisse o custo da limpeza do quarto. Ele deu a ela 10 dias para responder ou pegar pena de prisão por desacato ao tribunal. Só para ser um idiota, contratei a empresa de limpeza mais cara que consegui encontrar para fazer o trabalho. Para minha decepção, Cathy conseguiu o dinheiro para fazer tudo o que o juiz ordenou. Nunca vi Cathy presa por desacato ao tribunal nas 2 semanas seguintes, e Maria e eu nos encontrávamos com frequência. Mas nada mais aconteceu, além de alguns beijos, às vezes bastante intensos, porque nenhum de nós se sentia confortável, já que eu ainda era um homem casado. No entanto, estávamos lentamente nos aproximando do ponto em que as coisas estavam ficando sérias. Não testamos o divórcio, mas ele foi finalizado em 6 meses. Foi um divórcio padrão, sem culpa, com tudo dividido igualmente. Refinanciei a casa e comprei a parte de Cathy. Eu estava economizando dinheiro em uma conta separada para uma viagem inesperada ao redor do mundo para comemorar nosso aniversário e, como ela não sabia, não dei a mínima para ela. Ela também não tinha ideia sobre os 2 últimos certificados de depósito que coloquei no cofre, que comprei com meus 2 últimos cheques de bônus. Tive mais uma pequena vitória.
Kate recebeu pensão alimentícia por 2 anos ou até se casar novamente, mas foi fixada em apenas $100 por semana, em vez de $500. Ela tentou obter isso, o que foi inesperado, e Alex me disse que era porque tivemos muita sorte com os juízes designados para meus casos. O juiz que presidiu a audiência de ordem de restrição e o juiz que supervisionou o divórcio não eram apenas primos que aparentemente discutiram seus casos, mas também ambos tiveram esposas infiéis no passado. Nenhum dos juízes acreditava que um marido inocente deveria ser punido pelas ações de uma esposa infiel. Enquanto eles aderiram à lei, não foram além do que era necessário. Demitiram o que Kate tinha com Tyrone, que claramente não era tão bom, pois 7 meses após o divórcio ser finalizado, ela estava morando com seus pais. 8 meses após o divórcio, eu me vi em um bar no Hilton, tomando uma cerveja e um sanduíche de bife no almoço. Foi quando alguém se sentou no banco ao meu lado e perguntou: "Posso te pagar uma cerveja?" Eu me virei para ver o ex-amante da minha ex-esposa. Curioso, eu o convidei para continuar. Ele sinalizou para Agnes e pediu uma cerveja para nós dois. Depois que ela trouxe as cervejas, ele tomou um gole e pousou o copo, olhando para ele por alguns momentos enquanto começava a descascar o rótulo da garrafa. Uma pequena pilha de pedaços de etiqueta se formou na frente dele antes que ele falasse. "Eu não queria estragar as coisas para você", ele disse, ainda sem olhar para cima. Na noite em que a conheci, ela não estava usando alianças, então eu não tinha ideia de que ela era casada. Ela definitivamente não estava agindo como uma mulher casada. Ela estava no bar Buddies com um grupo de garotas com quem ela trabalhava, e quando eu a convidei para dançar, ela concordou. Eu comprei uma bebida para ela e ela me convidou para sentar com ela e as outras garotas. Nós dançamos mais 3 vezes, e quando eu a convidei para sair, ela concordou. Eu rapidamente me apaixonei por ela, e dentro de 1 mês nós estávamos fazendo sexo sempre que podíamos nos encontrar. Inicialmente, nós tivemos que usar um motel, já que eu estava morando com 2 colegas de quarto e uma delas estava sempre por perto. Nós também não podíamos ir para a casa dela, pois ela alegou que morava com sua mãe deficiente, o que também explicava por que não podíamos nos ver com mais frequência. Ela disse que só podia sair quando outra pessoa estivesse disponível para cuidar da sua mãe. Eventualmente, eu consegui meu próprio apartamento, então não precisávamos mais depender de motéis. Mesmo que nossos encontros fossem irregulares, eu estava apaixonado por ela e estava planejando propor casamento. Eu pretendia comprar uma casa grande o suficiente para nós dois e sua mãe, mas antes que eu pudesse fazer a um cara que eu conhecia me perguntou por que eu estava namorando uma traidora. Eu estava pronto para confrontá-lo, quando ele revelou que Katy era casada e tinha um histórico de infidelidade. Acontece que ela tinha te traído com o irmão dele 2 anos antes, e quando o marido dela descobriu, ele terminou com ela. A princípio, achei difícil de acreditar, mas então recebi a carta dela. Fiquei com a carta por 1 semana antes de confrontá-la e ela caiu em lágrimas. Ela disse que não te amava, te descrevendo como um bêbado abusivo que a espancava fisicamente e a atormentava emocionalmente. Ela insistiu que te odiava, mas estava com medo de ir embora porque você supostamente ameaçou localizá-la e matá-la, além de qualquer pessoa com quem ela estivesse. Eu fiz algumas pesquisas e percebi que ela estava mentindo, o que apagou qualquer pensamento de me casar com ela. Ainda assim, ela era boa de cama e, como você a expulsou, deixei que ela fosse morar comigo, mas só enquanto ela estivesse disposta a dormir comigo. Tudo estava bem até o divórcio ser finalizado e ela começar a falar sobre casamento. Foi quando eu terminei. Meus pais se separaram porque minha mãe traiu meu pai. Ele ficou com a minha custódia, e ela se casou novamente, mas foi pega traindo o segundo marido. Ela se casou pela 3ª vez e traiu novamente. Eu acredito firmemente no ditado, uma vez traidor, sempre traidor, então deixei claro para Katy que, enquanto ela estivesse bem com um acordo de amigos com benefícios, estaria tudo bem, mas nada mais. Cerca de 3 semanas depois, cheguei em casa do trabalho e descobri que ela tinha ido embora. Ele tomou outro gole da cerveja e disse que havia rumores de que eu sabia o tempo todo sobre o caso deles. Ele perguntou por que eu não me divorciei dela imediatamente. Dei de ombros e respondi que, você mesmo disse que ela era muito boa de cama.
Decidi deixar as coisas acontecerem, aproveitando o sexo e o fato de ter alguém para cozinhar, limpar a casa e lavar roupa. Eu provavelmente teria ficado nesse acordo se ela não tivesse mencionado ir embora e querer o divórcio. Ele tomou outro gole e acrescentou: Nunca pensei que diria isso, especialmente para você, mas sinto falta de tê-la na minha cama. Ele terminou a cerveja, levantou-se, tirou algo do bolso e colocou no balcão. Empurrou para mim. O que é isso? O bilhete de loteria que você me deu. Eu perguntei, surpreso. É um vencedor? Esta é a sua metade. Ele me entregou um cheque administrativo de uma quantia substancial, uma quantia muito, muito grande. Ele disse: Esperei para dar a você, para que você não tivesse que dividir com ela no divórcio. Te vejo por aí. E assim ele foi embora. Quando voltei para o escritório, Jean, minha assistente, olhou para mim e disse: Você parece o gato que acabou de comer o canário. Foi o almoço? Que bom! Eu sorri. O almoço foi impressionante. Ah, certo, Jean disse, lembrando, Maria não trabalha mais para você, hein? Não, no escritório. Ela está em casa pintando o quarto que se tornará o berçário quando os gêmeos chegarem. Queridos ouvintes, por favor, compartilhem seus pensamentos na seção de comentários abaixo e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever.